Glória. Então, vamos dar início ao nosso encontro, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos agradecer a Deus por nos proporcionar oportunidades de nos reencontrarmos, de nos esclarecermos, de estarmos aqui sob o amparo de amigos queridos, da caravana do Frei, para que possamos e termos esses entendimentos sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade, né, esse empréstimo que nos foi concedido com muito amor e misericórdia pelo Pai, para que pudéssemos seguir a nossa caminhada adiante, sendo úteis e praticando a caridade que o Mestre Jesus nos deixou ensinamentos há muitos e muitos séculos. Nesta noite, Pai, te pedimos o amparo, te pedimos a proteção, que tenhamos os olhos de ver, ouvidos de ouvir. Vamos vibrar pelos irmãos que não puderam estar conosco e pedir que proteja o nosso encontro. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então vamos abrir aqui rapidamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu adicionar a Cris aqui, que acho que caiu o sinal. O Rafael está entrando também. Pronto. Então vamos lá. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos à ingratidão dos filhos e os laços de família, do capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Tá, bom, esse capítulo aqui são as instruções ali de Santo Agostinho, Paris, 1862, e fala sobre a questão das reencarnações, dos nossos familiares, né? A oportunidade que a gente vem aí de poder ter os nossos filhos, enfim, a nossa família, aqueles que estão mais próximos junto de nós, e saber ali que não foi uma obra do acaso, né? A gente entende através do estudo das reencarnações que se nós estamos aqui reunidos, né, dentro dos nossos lares, né, com os filhos, esposos, enfim, porque nós temos ali situações a ver, em reencontros, né? Então, é uma série de possibilidades, tá? Então, que a gente dê ali, vou resumir aqui rapidamente e vou ler aqui aonde caiu, que é na parte final. Então, que a gente procure ali da melhor forma, né, fazer o melhor que a gente puder por essa oportunidade que a gente tem, fazer a nossa parte, né? A doutrina espírita nos traz esses esclarecimentos, porque a gente sabe que são muitas dificuldades, né? Nem sempre a gente tem aquela simpatia, né? A gente entende que são conquistas, né? Que nós temos que conquistar esse afeto, desenvolver, né? Então, que a gente faça ali o melhor que a gente puder dentro dos nossos lares com aqueles que estão próximos de nós. Fazer a nossa parte, né? Ah, mas fulano não me perdoa. Ah, mas não sei o que, eu não vou fazer porque o outro não faz. Acho que se a gente pensar assim, ó, é mais orgulho do que, né, outra situação. Então, que a gente faça a nossa parte, que a gente tente, enfim, de alguma forma a gente demonstre e tente pôr em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? Se por acaso não tiver ali uma reaproximação nessa encarnação, estejamos certos que fizemos sim a nossa parte e que numa outra encarnação, com a bênção de Deus aí, teremos uma oportunidade de dar seguimento a tudo aquilo que a gente, né, começou, tá? Então nada se perde, né? Então a doutrina espírita ela vem justamente para nos trazer esse ensinamento, essa lembrança que nada está perdido. Então, às vezes a gente pode achar que as situações se perdem, ou que a gente não vai ter mais oportunidade, ou nunca, ou não, não. E aí a gente acaba entrando ali em desequilíbrios, né? Então, a gente tem que pensar sempre nessa oportunidade de uma renovação, né? Um começo, uma nova possibilidade, uma esperança. Então, é uma substituição de sentimentos, tá? Então, isso é o mais importante. E aqui ele termina falando, no último parágrafo desse capítulo, eles falam que os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se como faziam no espaço,
dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se nas suas peregrinações ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram felizes por seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmo, Deus permite que espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles a fim de aurirem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam por vezes perturbações no meio, mas é lá que se encontram a prova, que se encontra a prova. É lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez, poderão salvar outros, tá? Então, é aquilo que nós comentamos aqui. As situações que nos reúnem aí no lar são as mais diversas, né? Desde empatias, é, aquela alegria que você tem quando você vê alguém querido, ou então aqueles espíritos que reencarnam aí, que a gente tem alguma situação a ver, mas como ele diz aqui, o importante é a gente fazer a nossa parte, tentar ajudar de alguma forma, se não for diretamente, mas pelo nosso exemplo, né? A gente ainda é muito cambaleante, mas sim, nós podemos tratar isso dessa forma para que lá na frente, quando a gente regressa para o mundo, regressa aí para a pátria espiritual, teremos um entendimento mais amplo de todas as situações. Então, aliado a tudo que a gente aprende na doutrina, com esse material que vai nos dar força para trazer essas respostas nas dificuldades da nossa vida, e com a nossa boa vontade, vamos fazer o melhor que a gente puder dentro dos nossos lares com aqueles que estão próximos de nós. Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de fazer um acréscimo? Então é isso aí. Então, capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe, ingratidão dos filhos e os laços de família. Bom, então vamos lá. Vamos dar início aqui no capítulo 9, tá? Moral mediúnica, onde o Herculano Pires vai trazer ali algumas situações referentes a tudo que a gente sempre comenta aqui, né? Questão do estudo, questão do entendimento da mediunidade, né? Saber como que ela aflora essas sensações, esse turbilhão de sentimentos, né? E esse direcionamento que nós dermos aí para esse empréstimo que é a mediunidade em nossas vidas. Então, é a questão da educação, de nos educarmos, tá? Então, se você não tem um fenômeno, algo que está acontecendo ali, e você está buscando as respostas, então você está se preparando, você está se fortalecendo, né? Que leva que e esses ensinamentos vão fazer com que a gente não caia ali nas armadilhas, nas situações ali que possam acontecer, para que venham a pôr a nossa mediunidade em perigo. Então é importante sim saber, né? É importante a gente entender aquilo que acontece com a gente. A gente sempre fala na casa, né, na casa de Fabiano, nas palestras, a gente sempre ouve ali dos palestrantes, ou então na literatura, nos estudos, que o auxílio jamais há de nos faltar, né? Mas o importante é a nossa parte, a nossa contribuição referente a tudo isso que está acontecendo. Então, se alguma coisa de diferente acontece conosco, as sensações, essa sensibilidade aflorada, é como se estivesse chamando a atenção de nós para alguma coisa, falando: olha, está acontecendo isso aqui. Vamos tentar refletir um pouco, e aqueles espíritos que querem nos ajudar, né, eles vão nos conduzir. Se nós tomarmos ali a atitude referente a essas situações, buscarmos esse esclarecimento, pode ter certeza que as portas vão se abrindo, né? E a gente vai chegando às respostas que a gente precisa e vai nos pondo em guarda. Então, quando acontecer alguma coisa, lá na frente você vai lembrar daquilo que você estudou, da vivência que você teve, da vivência mediúnica, alguma coisa que você ouviu na palestra de um colega, no livro. Então, isso aí vai te dar força, tá? Então, a moral, ela tá ligada a esse conjunto de costumes e novos hábitos que vão auxiliar aí na questão da mediunidade, que são importantes, que é o que o Herculano Pires vai pontuar para nós aqui nesse capítulo. Tudo bem? Vamos lá, vou seguir aqui, tá? Deixa eu ver. O fato de Kardec considerar que a mediunidade não depende da moral, pois se relaciona com o corpo, serviu de motivação para os exploradores explorações dos inimigos gratuitos do espiritismo,
tá? Então, muito se fala na questão orgânica da mediunidade, tá? Não é que a mediunidade, é que ele fala que isso aqui às vezes pode trazer algumas confusões e aqueles que querem é, trazer ali ideias embaraçosas, enfim, ou então achar pontos ali de dificuldade, possam utilizar isso de uma forma conturbada, que não é verdade. A gente entende que sim, a matéria, né, o corpo, ele vem preparado para uma sensibilidade maior dessa captação de todo dessas comunicações, essa sensibilidade exacerbada, aflorada, né, captando as energias, tudo, mas ela não deixa de ser uma faculdade espiritual, tá bom? Então, o corpo, ele sim, ele vem preparado, mas ela não é uma propriedade do corpo. A gente não pode falar que é uma propriedade no corpo. Então, quando desencarnarmos, o médium ali, ostensivo, o trabalhador, quando ele desencarna, aquela mediunidade, ela não está ligada ao corpo, mas sim no eu espiritual, quem somos. Porque as comunicações, elas são espirituais, né? Elas são do perispírito, no caso, o médium encarnado, essa comunicação se dá de perispírito para perispírito, tá? Então o corpo ele apenas exterioriza. Então ele põe isso aqui e deixa bem claro que alguns podem levar aí para determinadas situações aí referente a essa questão por achar que é algo ligado só à matéria, e não é, tá? Mais para frente aqui, o Herculano Pires vai até chamar a atenção de nós, né, espíritas, que muitas vezes a gente pode até trazer ali, ficar confuso referente a isso, né? Mas na verdade, a matéria, ela é preparada para essas comunicações. O nosso corpo, ele vem com essa sensibilidade, para essa captação mais aflorada ali, mais forte, vamos dizer assim, para ele ter essa captação. Mas quem recebe essas vibrações é o espírito, tá? O corpo apenas exterioriza. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida, a gente conversa. A afirmação kardeciana se confirma nas pesquisas atuais da parapsicologia, como já se confirmara nas pesquisas de metapsíquica. Nas experiências espíritas posteriores a Kardec, também se confirmou essa distinção. E isso porque, como se vê no livro dos médiuns, a mediunidade não é uma graça, um dom especial concedido a criaturas privilegiadas, mas uma faculdade humana como as demais. A moral do médium determina o seu comportamento como criatura humana e regula suas relações com os espíritos. A questão moral não surge da faculdade mediúnica, mas da sua consciência, tá? Que é a questão do espírito, dos pensamentos, da nossa renovação íntima. Isso é o mais importante nessa questão da mediunidade. Então, não é o médium tá lá, incorpora 20 espíritos, e eu sou um médium de psicofonia e eu tô ali e não incorporo nada. Poxa, mas será que aquele que incorpora muitos espíritos, o que que ele está fazendo com esses ensinamentos? Será que ele está praticando? Será que ele está trazendo? Diferente daquele que pode estar ali só na plateia, ali só sentado ali ouvindo as palestras, não tem essa mediunidade mais ostensiva, mas ele capta, ele traz todos esses ensinamentos e se esforça ali na sua reforma íntima. Então, esse é o intuito. E na questão da mediunidade, né, o importante são esses aprendizados que a gente tira. Então, com as comunicações, né, quem é o médium psicofônico, ou aquele que está ali na conversa, no esclarecimento, conversando ali com o espírito, acompanhando todas essas situações, são todos esses ensinamentos que a gente pode tirar, tá? Essas oportunidades de trabalho, enfim, tudo que a gente faz na casa, ali, todas essas possibilidades, elas visam esses aprendizados para que possam auxiliar na nossa mudança íntima, né? Na questão da moral, que nem ele trata aqui, o Herculano Pires. A questão dessa mudança do nosso íntimo, tá? Tudo bem, pessoal? Lógico que aquele que incorpora 20 espíritos faz parte da caminhada dele, ele tem que incorporar. Não estou falando mal, muito pelo contrário, tá? Cada um tem o seu trabalho, deve ser respeitado ali da melhor forma, né? E todos nós, todos nós que estamos ali participando de uma sessão, por exemplo, fazemos parte de uma equipe ali, somos pequenas peças ali de uma máquina, vamos dizer assim, para ficar fácil para o nosso entendimento. Ah, mas eu não estou incorporando, eu não estou dando passo, não faço nada, só fico ali sentado. Não, mas com as vibrações, com as suas vibrações,
aqueles espíritos que estão ali séculos e séculos com ideias de vingança, sofrendo ali, passando por situações difíceis, essas vibrações podem auxiliá-lo, acalmá-lo para que ele possa ser trazido, conduzido até o ambiente de uma reunião e receber os cuidados, tá? Ou então tem dias que o médium ele não está ali bem, tá? O médium do trabalho direto ali, ostensivo, psicofônico, passista, e aquela pessoa que está ali sentada ali na plateia, desculpe, nas cadeiras ali vendo, acompanhando a sessão, vendo com as vibrações, ele auxilia todo esse trabalho. Ou Vitor, vice-versa, enfim, por isso que é importante, né? Todos que participam ali têm a sua importância. Então a gente não pode achar que não faço nada, não posso fazer nada, muito pelo contrário, tá? O trabalho é de todos nós, tá? Todos nós temos essa oportunidade. Vitor, Pois não, só Leila, uma, fica à vontade. é só uma colocaçãozinha. Eu ouvi isso uma vez, não sei se foi, acho que foi da ID até. Nós temos que entender também que todos nós, a qualquer momento, em algum momento, nós estamos sujeitos também a ser até um instrumento ali mediúnico, né, de incorporação. A gente não sabe o que pode vir pela frente, né? A qualquer momento nós podemos estar diante de um trabalho desse. Isso mesmo, muito bem falado, Leila. Às vezes É. não há, a pessoa ali, o que está o frequentador, não é que ele vai desenvolver essa mediunidade, mas uma vez que ele vai ali, ele pode ter essa oportunidade, sim. São casos que acontecem também, tá? E aí ele pode ser instrumento ali do trabalho, participar também, enfim. Então, isso aí são situações que acontecem, sim. Então, muitas vezes a gente achar que não estamos fazendo o nosso papel, como a Leila também acrescentou aqui, também tem essas possibilidades. Tudo bem, Leila? Quer falar mais alguma coisa? Não, isso inclusive até é sempre um Pode ficar à preparo. vontade. Até o trabalho do passe, né? A gente nunca sabe quando vai ser chamado ali. Vamos lá, né? Então, não deixa de ser todo esse conjunto de estudo, de preparo, né? Da reforma, tudo é necessário para a gente estar pronto aí em algum momento. A gente vai estar todo mundo lá trabalhando, se Deus quiser, né? Ah, com certeza. É isso mesmo. A gente tem que estar se preparando, né? E aí o trabalho vem. E às vezes é assim, você está passando no corredor, o pessoal já, vamos lá que você vai fazer determinada, né? Participar de determinado trabalho, né? Então é assim, a gente tem que estar fazendo o melhor que a gente puder, né? Que as oportunidades elas vêm, sim, com certeza. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí as colocações da Leila? Então é isso aí. Gostaria de falar mais Vitor, alguma coisa, Leila? Posso dar um Pode, exemplo do deve, que deve, a deve, Leila deve. falou? Veja, eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, né? Mas um belo dia, quando eu trabalhava, estava numa reunião, de repente eu pedi para uma pessoa sentar ao meu lado, e de repente comecei a escrever várias coisas para ela. Entreguei as coisas para ela. Falei, olha, siga isso direitinho como está aqui, né? A história é muito mais longa, mas eu vou reduzir, né? Bom, eu escrevi um monte de coisa lá para ela. Quer dizer, eu não tenho mediunidade ostensiva. Quando ela saiu da reunião, ela foi para a casa dela, ela foi buscar os filhos dela na escola, ela foi sequestrada. Um sequestro relâmpago, puseram ela dentro do carro e ela lembrou de tudo aquilo que eu tinha colocado no papel, fez uma prece fervorosa, os bandidos pararam o carro, largaram ela no meio da rua. Então, veja, eu não tenho mediunidade ostensiva, né? Mas naquele momento eu servi de instrumento para que alguma coisa desse certo para aquela moça, né? É isso Mas aí. você já estudava, já estava na doutrina, enfim, já estava no Como sempre, espiritismo. né, Vitor? Você sabe como é que é, né? Então, Isso quer dizer, você aconteceu há estava se uns preparando 7 ali, anos né? atrás. Isso aconteceu há uns 7 anos atrás, né? Eu estou Ah, na doutrina já há bastante tempo, né? então é isso. Essas situações acontecem. A espiritualidade utiliza ali de nós para auxiliar, né? Então a gente está sempre pronto em todas as situações, né, pessoal? Tá? Então achar que não está fazendo nada, ou que não tem alguma coisa, né? Mas o médium está ali trabalhando, eu não estou, então eu vou ficar aqui, não tenho. Muito pelo contrário, longe disso, tá? Tudo bem, meu amigo? Posso seguir? Quer fazer mais algum comentário?
Vamos lá. Acelera aí. Tudo bem, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então vamos lá, vamos lá. Vitor, eu tenho uma dúvida. Opa, por É a favor. Clarissa. Clarissa, fique à vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, às vezes existe uma preparação muito grande, né, quando alguém precisa vir fazer uma comunicação, né? Então, nem todos estão preparados e tem esse... E aí, quando há comunicação com uma pessoa que não é um espírita ou que não estuda doutrina, né? Isso pode ser perdido, né? Porque ela pode ali receber alguma informação e ficar com medo, né? E achar que, né? E não passar aquilo para frente ou depois e tentar entender isso, mas de fato a minha pergunta é: quando esses espíritos vêm, eles podem vir numa pessoa que não é espírita, né, fazer alguma comunicação, mas aí, eu fico meio em dúvida ainda em saber se eles viriam só em quem está preparado para difundir aquela comunicação, ou não, eles podem vir numa pessoa que não está preparada e aquilo se esvair, sabe? Aquilo não ter o resultado que estava assim programado, você entendeu? Sim. Então, a gente tem que partir do ponto que todos nós somos espíritos, certo? Essa questão da mediunidade, todos nós somos médiuns, né? Porque a gente tem essa questão da comunicação com o plano espiritual, recebemos o auxílio. A diferença é que nós tratamos aqui da questão da ostensividade, que é uma mediunidade mais direta. Mas dentro de uma necessidade, né? Um espírito protetor, um amigo, ele pode dar uma comunicação, por exemplo, tem uma pessoa perto de você, alguém que esteja próximo daquele que tem que receber o recado, ele pode se utilizar ali de alguma situação, que nem o Roberto falou, pela escrita ou através da fala, para que a informação seja passada. Agora, aquela pessoa, ela vai receber essa informação que é necessário, tá? Porque eles precisam direcionar essa informação, o que precisa ser falado até a pessoa. Ela vai ter o conhecimento, sim, mas aí tem a questão do livre-arbítrio. Cabe à pessoa receber isso aí e refletir ou não, tá? Não é uma coisa que pode ser imposta, mas aquilo que a gente tem que receber, aquilo que precisa, né? Que precisamos ali, que precisa ser dito à pessoa ali, pelos desencarnados, vamos dizer assim, então eles vão se utilizar de alguém próximo para que essa informação chegue e aí a pessoa vai filtrar aquilo, trabalhar aquilo ou não, tá? Então, toda ajuda ela é feita assim, tá? Quando o médium ele trabalha, por exemplo, nós que estamos tratando dessa questão da mediunidade, eles podem ir até diretamente ao médium, que tem uma sensibilidade de passar essas informações e não precise que tenha um intermediário, vamos dizer assim, tá? Mas mesmo assim, o livre-arbítrio ele é respeitado. Eu vou contar uma situação que acontecia comigo, por exemplo, antes de eu estar na casa, enfim, eu estava passando por esse processo aí de entender, de pensamentos, eu estava muito confuso. Então, o que acontecia? O que aconteceu? Minha mãe foi na casa da minha avó, e aí ela estava conversando com a minha avó, daqui a pouco chegou a vizinha da minha avó, e veio, pegou e começou a falar, não conhecia minha mãe, não tinha nenhum conhecimento, mas começou a falar um monte de coisa sobre mim. Isso, começou a falar. E era o que estava acontecendo comigo. Essa senhora, ela não tinha nenhuma amizade, não tinha nada. Então, isso aí aconteceu uma vez, aconteceu duas, porque eu precisava receber esse recado referente a essa questão, né? Mas dependia de mim aceitar ou não, tá? Então, com certeza essas coisas acontecem, mas aí depende de você refletir, de você achar que aquelas ideias são válidas. Se você achar que aquilo é válido para você ir trabalhar e focar, enfim, com certeza tudo vai se abrindo para que outras respostas venham, tá? Não sei se deu para compreender. Doutor, deixa eu complementar um Deixa ela pouquinho. só falar, Roberto, só um minuto, peraí. Tudo bem, Clarissa? Sim, deu sim, entendi. Tá, o Roberto, Obrigada. agora ele vai falar um pouquinho aí. Então, Clarissa, veja bem, como o Vitor ressaltou bem, todos nós somos médios, né? Via de regra, as informações têm que chegar. Mas vamos, vamos dizer que existe uma pessoa
que tem uma mediunidade ostensiva, mas ela não tem o conhecimento da doutrina espírita. E muitas vezes ela pode até achar que isso é da cabeça dela. Então, ela pode, às vezes, receber uma informação e não saber o que faz com aquilo. Isso é muito comum, não é? Então, veja, o que é bom aqui para nós é que estamos aprendendo a doutrina espírita que está nos colocando no caminho correto. Agora, você imagina no mundo quantas pessoas não têm mediunidade e não sabem que têm a mediunidade, não é? Então, quer dizer, essas pessoas ficam sem amparo? Não. Na medida do que elas fazem na vida, os bons espíritos ajudam ou respeitam o livre-arbítrio não fazendo nada. Tá? Não sei se deu para agora ficar direitinho aí para você. Ficou claro. Os dois, obrigada. Muito bom, hein? Então é isso, Clarissa. O que tiver que vir para nós, né? Vai vir essas informações aí para que, enfim, a gente possa refletir um pouco, né? Tudo bem, Roberto, meu amigo? Posso seguir mais um pouquinho? Pode acelerar, Vitor. Já está acabando o tempo, ó, 5 minutos. Já está A conversa acabando. é boa. Acelera aí. Volta de classificação agora, hein? Vou largar na última colocação. A moral do médium determina o seu comportamento, ok, já falamos. A questão moral não surge da faculdade mediúnica, mas da sua consciência. Não se pode dizer que o médium entregue às práticas maldosas ou a objetivos condenáveis contrários ao senso moral não seja médium. Assim como há criaturas boas e más na terra, há espíritos maus e bons que com elas se afinam e se servem da sua mediunidade para fins maus ou bons. Se o médium sem moral se corrigir e passar a portar-se pelos princípios morais, passará a servir aos espíritos bons através da mesma mediunidade. Assim acontece com todas as faculdades humanas. O homem pode aplicar a sua inteligência para o bem ou para o mal, mas a sua inteligência é sempre a mesma, quer atue num ou no outro campo. A maldade da linguagem não depende da língua, mas da mente que usa. O mesmo acontece com todas as faculdades humanas, né? Ou seja, através do estudo, né? Que nem a gente sempre fala aqui, Roberto também frisa muito. Através do estudo, a compreensão daquilo, esse autodescobrimento, né? Que a mediunidade nos leva, né? Essas reflexões sobre as questões comportamentais, pensamentos, né? Trabalhando ali aquilo que a gente acha que deve ser trabalhado e melhorado, isso aí só vai fazer com que tudo mude ao nosso favor, nos auxiliando, tá? Então, o que acontece muito na casa é que os médiuns chegam em situações de desequilíbrio, né? Porque não entendendo o que está acontecendo, acaba aceitando tudo, né? Tanto o falso quanto o verdadeiro, né? E essas ideias aí em dificuldade podem levar a situações de desequilíbrio muito grande. Mas a partir do esforço, a partir do esclarecimento, então essa mesma mediunidade que a gente trabalha ela, vai trabalhando ela de uma forma que ela vá mudar, né? Vai dar frutos bons, mudar a nossa sintonia, os nossos pensamentos. Então, essa mudança está em nós, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhar, né? Estudar, compreender. Então, as vivências, tudo que a gente que faz, tudo que a gente acaba fazendo dentro da casa, né? O que a gente aprende na literatura, isso vai fazer com que a gente possa mudar a todo momento as nossas sintonias, os nossos pensamentos, e a gente vai trabalhando a nossa moral. Tudo bem, pessoal? Deu para compreender? Roberto, meu amigo, queria falar alguma coisa? Eu vou parar por aqui. Gostaria de fazer um Não, acréscimo? não, tá tudo certo. Pode continuar, Vitor. Tá. Bom, faltam 2 minutos aqui, eu vou parar, tá? E aí depois a gente continua aqui, tem alguns pontos importantes. Lembrando que agora nós teremos a segunda parte, tá? Da reunião. E a Tati vai chamar para a gente. Então vamos encerrar aqui os nossos estudos. Então pedir que Deus nos ampare para essa semana, que tenhamos força e coragem e agradecer por a oportunidade de mais uma noite aqui estarmos reunidos. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Auxilia-nos, Pai, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Lembrando que teremos a segunda parte. Estão todos convidados. Eu vou encerrar a nossa reunião, tá? Obrigado a todos.